Cerca de pelo menos 30 estudos internacionais concluíram que caiu a idade média do início da puberdade, que é a transição da infância para a adolescência. Ou seja, está acontecendo mais cedo, principalmente entre as meninas. Como identificar se essa mudança no organismo está antecipada? O que fazer? A gente conversa agora com o repórter Ralf Assé, que está com um especialista e traz agora as informações para a gente. Ralf, boa tarde. Oi, William, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha também aqui no J1. A gente conversa com a doutora Aline Campitelli, ela que vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, que é importante também, né, doutora? Obrigado, viu, pela participação. Como que a gente identifica, então, essa puberdade precoce? O que causa também, né, essa puberdade, que agora está ficando mais cedo, né? Boa tarde. Cada vez mais presente, né? É um prazer poder participar. Bom, então a puberdade precoce ela é uma patologia e deve ser feita avaliação médica para ser realmente reconhecido que isso está acontecendo. Os critérios muitas vezes são através dos achados físicos. Então muitas vezes a mãe ou o pai ou o cuidador vai perceber que a criança está se desenvolvendo antes do tempo. Então aquela menina que começa algum achado físico da puberdade, seja pelos, as mamas, a odor axilar, a acne, os meninos, a mudança do órgão genital, os pelos também antes dos 9 anos no menino e antes dos 8 anos, criança que merece ser avaliada quanto à questão da puberdade precoce. Certo, e identificando essa puberdade precoce e tendo essa avaliação, essa puberdade precoce pode ter algum risco para essa criança? Como é que é essa forma de lidar com isso, né? Sim, a puberdade precoce, ela traz repercussões principalmente quanto à questão de estatura. Então, aquela criança que se desenvolve antes, ela também vai parar de crescer antes. Então, a principal indicação que a gente tem quanto à questão do tratamento é preservar a altura. Lógico que a gente também está falando de uma criança que está desenvolvendo antes do tempo. Então, vai vir a repercussão emocional que isso coloca a criança em risco, tanto de abuso físico, quanto o risco de não saber lidar com as mudanças corporais. É uma criança que se isola, que não quer o contato, às vezes, com as outras criancinhas. Então, realmente, tanto o impacto emocional, quanto a questão da altura deve ser preservada. E ao longo dos anos, essa idade foi caindo, né? A puberdade está vindo mais cedo, tanto para as meninas quanto para os meninos. Mas as meninas são as principais que sofrem com isso. Sim. Então, nós cada vez mais temos vendo isso, né? Então, parece que a cada 10 anos vem descendo um degrau. Os estudos mostram isso pra gente. Então, cada vez mais cedo, realmente, nós vemos as crianças começando ou mesmo sendo considerado normal que isso comece, né? Mas, ainda assim, nós temos casos patológicos e que precisam ser tratados. Hoje, o meio de vida que a gente vive, né? Então, a exposição muito precoce. Há muito produto químico, a tela, ao ganho de peso excessivo, tudo isso acaba influenciando de forma negativa e antecipando essa puberdade. Doutora, tem alguma relação com a geração, né? Porque hoje a gente, às vezes, vê uma menina, um menino, né? Assim, são novos, mas parecem que são mais velhos, né? Por conta dessas mudanças físicas. Acredita-se que seja justamente o nosso estilo de vida atual, né? Então, tudo industrializado, a exposição muito precoce e isso acaba influenciando o desenvolvimento do tempo. Então, se eu muito antes, fisicamente é uma criança que se forma antes do tempo. Por isso que fisicamente a gente consegue perceber essas mudanças cada vez mais precoces, né? A gente fala desse acompanhamento e avaliação na criança, mas também precisa de uma orientação para os pais ou quem estiver cuidando desse menino ou dessa menina, por conta, às vezes, que o pai não sabe lidar, a mãe não sabe lidar, até assusta também, né? Sim, e é importante fazer a avaliação porque existe tratamento. Então, aquela puberdade que inicia, pode ser, a gente segura, né? Tem como fazer o tratamento através de bloqueadores hormonais. E de uma forma,